do agronegócio e a indústria de transformação. Construção civil todo mundo conhece, que faz pontes, viadutos, prédios, casas, é uma indústria altamente intensiva em mão de obra, apesar de todo o avanço tecnológico que já teve, mas ela é altamente intensiva em mão de obra. A outra é a indústria do agronegócio, que cuida da pecuária, dos embutidos, dos enlatados, né, dos frigoríficos, né, dos nossos grãos, que é uma indústria totalmente superavitária aqui no Brasil. Nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Somos o maior produtor de proteínas do mundo e exportador de carne bovina do mundo, nós somos o maior. Então, o agronegócio é um negócio muito importante para a balança comercial aqui no Brasil. E temos a indústria de transformação, que produz desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até os aviões, automóveis, celulares, os notebooks. Tudo isso é indústria de transformação. Essa indústria também é altamente intensiva em mão de obra, apesar de todo o avanço tecnológico que eu vi acontecer quando eu entrei na Volkswagen. A Volkswagen chegou a ter 35 mil trabalhadores em 1985. 35, é uma cidade. Uma cidade. É uma cidade. Uma cidade. Esse é o ano que eu entrei na Volkswagen. Mas antes disso, ela já havia tido 45 mil trabalhadores. Depois, ela vai avançando na tecnologia, vai reduzindo o número de trabalhadores. Então, essa abertura comercial que o país fez e tem que fazer assim mesmo. Ninguém vive num mundo fechado, isolado. Mesmo porque o Brasil hoje responde a 2% das exportações mundiais. 2%. Tem que crescer, gente. E para crescer tem que o quê? Receber os produtos dos outros e vender o nosso produto. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. E esse trabalho foi conduzido de maneira brilhante pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava conduzindo a NIB, que é a nova indústria brasileira, né, que é uma discussão de reindustrialização do Brasil, como tarefa de um governo fomentar cada vez mais o setor produtivo, né, para que esse setor vá produzindo bens e serviços, né, e produtos para a gente... produtos de bens de capital, né? Então, uma indústria muito importante. Mas, mesmo assim, o ABC ainda é o polo industrial mais forte que nós temos no país. Foi criado o polo lá em Camaçari, nós temos a questão do Porto de Suape, lá no Pernambuco, nós temos várias coisas crescendo, mas a cadeia automotiva no Brasil, ela está muito bem adensada. E quem é que compõe essa cadeia automotiva? Setor de produtos químicos, como tintas, carpetes e outras coisas, e a indústria metalúrgica, né? O setor de autopeça, máquina, parafuso, aço, né? Então, é toda uma logística. É um debate que eu sou encantado com ele, porque eu trabalhei 41 anos na indústria, no setor privado, né? Então, eu conheço o setor privado. Deputado, o senador Jacques Wagner agora tem situações a responder perante a Polícia Federal. Aparentemente, ele estaria envolvido com o escândalo Vorcaro, do Banco Master. Não sei se o senhor conhece a fundo dessa situação, o senhor consegue falar alguma coisa nesse sentido? Bem, o maior envolvimento é que a imprensa está escondendo. O maior envolvimento com a questão do Banco Master é exatamente o Flávio Bolsonaro na questão, né, para fazer o filme do pai do Dark Horse, né? 61 milhões receberam do Volcário e eles falam que é dinheiro do setor privado. Mentira, porque ali tinha fundo de pensão de funcionários públicos envolvidos, então tinha dinheiro público. O total é de 139 milhões de reais. E um dos grandes responsáveis pelo escândalo do Banco Master é um cara chamado Ciro Nogueira. O que o Ciro Nogueira apresentou? Ele apresentou a emenda Master, que era aumentar o fundo garantidor para os investidores de fundo. O que é isso?
Você tem um dinheiro aplicado hoje, num determinado banco, se aquele banco quebrar, o fundo garantidor garante que até R$250 mil você hoje recebe, até 250 mil. Recebe tudo. O Ciro Nogueira apresentou uma emenda que elevava essa garantia de 250 mil para R$1 milhão. Então, quer dizer, ali já tinha sinais de que o Banco Master estava com problema e que quebraria, né? Então tem bastante gente envolvida. Só lembrando que o fundo garantidor é um fundo particular, não tem nada do Estado. Não tem nada de dinheiro público. Não. Todo o dinheiro criado com o fundo garantidor é dinheiro dos próprios bancos do setor privado. O Banco do Brasil também tem que aportar dinheiro lá e a Caixa Econômica Federal. Inclusive, mas aportam como bancos, porque são bancos também que fazem parte comercial. Inclusive, eles tiveram que fazer um aporte, salvo engano, agora em maio, no valor de 4 bilhões de reais por causa dessa quebra do banco do Vorcaro. Ponto. Então, os bancões estão nervosos com isso. Estão nervosos. Estão nervosos com isso, estão buscando de quem é a culpa. E tem que caçar, sabe por quê, Jota? O nosso sistema bancário brasileiro é um sistema muito seguro hoje. Ele é muito seguro. Você tem um banco central que tem que olhar e fiscalizar todo mundo, mas você tem uma operação chamada interbancos. O que é isso? Cada vez que um banco lança um fundo, ele não lança sozinho. Ele lança um fundo lastreado com os outros bancos. Então, um banco fica olhando o outro, falando assim, olha, aquele é um banco médio, se aquele banco quebrar, pode quebrar todo o sistema bancário brasileiro. É o efeito dominó. Né? E isso foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que muita gente criticou na época. Eu critiquei, bati nele pra caramba e vou continuar batendo, mas foi criado na época dele e o presidente Lula, quando ganha as eleições, vem fortalecendo esse sistema, porque ele é importante. Um país que quer avançar, que quer ser desenvolvido, ele tem que ter um sistema bancário forte, né? Respeitando os direitos dos trabalhadores, negociando tal, tudo, né? Mas tem que ter, porque é a maneira de você garantir operações. Você estava falando do Ciro Nogueira. Eu estava falando do Ciro Nogueira. Então, ele apresentou essa emenda e queria aprovar essa emenda, né? Isso já era previsão. A questão do Jacques Wagner está sendo citado, ele está negando, né? Então, o Jacques Wagner ele vai ter que responder. Se ele fez alguma coisa errada, ele vai responder. Se ele não fez, ele tem o tempo para provar a sua inocência, deixou a liderança do governo, fez de maneira correta, tinha que deixar mesmo, né? E vai lá provar a sua inocência, provar que não tem envolvimento nenhum. Porque é para isso que tem Polícia Federal, é para isso que tem Banco Central, é para isso que tem COAF, é para isso que nós temos Ministério Público, é para isso que nós temos Polícia Federal, que não tem medo de fazer operações durante o governo do presidente Lula, no 1, 2 e 3. As operações da Polícia Federal é muito grande. O deputado, nós estamos vivendo um momento onde os costumes mudaram muito. E vou citar aqui um dos costumes que me mudou a vida. Faz muito tempo que eu não ando com dinheiro. Dinheiro físico. A grande maioria é o quê? Isso aqui, celular. Beleza? Beleza. É um Pix, é um cartão de crédito, é um cartão de débito e tudo mais. Ponto. Existe um projeto de lei que estaria sendo encaminhado na Câmara dos Deputados da proibição do uso do dinheiro físico. Isso vai enfrentar diversidades, porque muitas pessoas não usam. Já existe país que não tem dinheiro físico, isso já existe, tá? Mas no Brasil, vou citar o exemplo da minha sogra. Todo dia primeira vai no banco e saca a aposentadoria dela, em dinheiro, ponto. Beleza. Como é que o senhor vê essa situação? Porque, afinal de contas, dinheiro físico é o mesmo valor do dinheiro digital, em tese. E aí, essas mudanças todas que estamos vivendo? O senhor é deputado, o senhor tem tudo a ver com isso. Porque, afinal de contas, isso tudo é legislado pelas casas de assembleias. Com certeza. Primeiro, eu não acredito que seja aprovado um projeto desse. As coisas vão acontecendo de maneira automática. Veja bem, um dos ataques que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora
se ajoelhando para o Trump, porque o Trump quer o fim do PIX no Brasil. O PIX é um patrimônio da classe trabalhadora e de todo brasileiro, empresário ou não, trabalhador ou não. O PIX virou... E quem criou o PIX? Quem criou o PIX foi os trabalhadores do Banco Central. Fez uma coisa que os americanos sonhavam em fazer e não conseguiram fazer. E criou o PIX. E o que o PIX faz? O PIX fere, e essa é a briga do Trump conosco, que quer que acabe com o PIX. Por quê? As empresas de operação, operadoras de cartão no Brasil, são todas americanas. Todas americanas. Então... São no mundo, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quando você vai lá no... Visa, Master, tudo quando você vai no mercadinho do seu João, da Dona Maria ali, passa o cartão de crédito lá, aquela maquininha custa 5% a mais, né? Nos nossos produtos. E o PIX é uma operação totalmente gratuita, né? E bancarizou o vendedor de bala na esquina. O cara está vendendo bala lá, bota aquele pacotinho de bala no retrovisor do seu carro, com o número do PIX, chamado PIX de confiança. Não, ou o QR Code, ele pôs o QR Code impresso lá e eu já vi isso. Então isso bancarizou todo mundo, sem precisar ter um cartão de crédito. Então essa é a bronca do Trump, por isso a retaliação, né, do tarifaço do Trump contra o Brasil. Tem a questão do PIX, tem a questão das terras raras, tem a questão da produção de automóveis, que nós acabamos de falar agora há pouco, né, tem a questão da Amazônia. Né? Então, esses são os 4 temas do Trump para nos atacar. Né? Então, esse projeto que estão apresentando lá na Câmara dos Deputados, eu acredito que provavelmente não passará, porque tem as pessoas que gostam, né, de carregar um dinheiro no bolso, né? E tem. Em espécie. Tem gente que carrega, né? Normalmente eu ando com R$150, R$200 no bolso, né? Tem lugar que às vezes dá um problema da internet, qualquer coisa você vai lá e paga em dinheiro. Mas o nosso sistema financeiro brasileiro, ele está muito hoje interligado. Então as coisas vão acontecendo automaticamente. Teve muita coisa que virou intermediário financeiro. O Vale Refeição, o cartão de Vale Alimentação, o cartão de Vale Refeição, o cartão do passe livre ou do transporte escolar. São intermediários financeiros que nós fomos construindo ao longo da nossa história no Brasil e assim no mundo. Né? E hoje nós estamos pagando, eu procuro pagar hoje tudo no PIX. Tudo no PIX. Eu estou enfrentando as empresas de cartão. Das empresas de cartão, só tem uma que é brasileira, que é agora me falha o nome, a Elo, se não me engano, que é uma empresa de cartão brasileira. Desculpa, mas eu acho que a Elo é Mastercard. É Mastercard. Se eu não estou enganado, a Elo é Mastercard. Então, uma segunda linha, chamada segunda linha. Então, eu pago tudo no PIX hoje. Tudo que eu posso pagar, eu pago no PIX, porque o PIX virou uma questão de soberania nacional, virou um patrimônio nosso. Não tem presidente que consegue acabar mais com o PIX. Não, o PIX não. Entendeu? A questão só que assim, para a pessoa física ele é de graça. Para a pessoa jurídica tem custo. Tem um custo, mas o custo é muito menor do que o custo das operadoras de cartão. Agora eu vou tratar de um outro assunto que é muito importante e muita gente não sabe. Presta muita atenção você que está nos assistindo. A eleição agora desse ano tem algo diferenciado. Você vai escolher 2 senadores. Você vai votar no presidente da República, vai votar em 2 senadores, vai votar no governador, no deputado federal e o deputado estadual. 6 votos. São 6 votos que você vai colocar. 2 senadores, não se esqueça disso. E a eleição de senador não é proporcional. Ela é majoritária. Os 2 mais votados vão representar o estado de São Paulo nos próximos 8 anos. São 8 anos de mandato. Não se esqueça disso. O PT não tem candidato a senador. Exato. Explica isso.
Não, o que nós do PT estamos fazendo sobre a coordenação do presidente Lula? E nós debatemos bastante isso. Primeiro, eu quero aqui agradecer muito a Simone Tebet, que ela teve uma ação importante. Jota, nós dois aqui talvez sejam os dois mais velhos nessa sala. Eu não sei, eu tenho 66. Eu tenho 68. Então é pau a pau ali. Nós dois somos dois mais velhos nessa sala. Nós nos lembramos da época do bipartidarismo. Vou fazer uma correção aqui. Elo é uma marca brasileira criada pelo Bradesco, Caixa Federal e Banco do Brasil. Ponto. Isso. Desculpa aí. Não, Vamos lá. Isso é sempre bom fazer a correção. Isso. Então, a Simone Tebet era de um partido importante, que era o Que foi contra o governador, o presidente Lula. Que foi contra o presidente Lula. Ela disputou a eleição com o presidente, depois, no segundo turno, apoiou o presidente Lula e virou ministro do presidente Lula. Qual o gesto importante que eu quero louvar da Simone Tebet? Como prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes, é um bolsonarista, vai apoiar o Flávio Bolsonaro, ela saiu do MDB, que era um partido importante, que boa parte da esquerda, na época do bipartidarismo, se não estava na clandestinidade, estava dentro do MDB. Nós tínhamos o Arena e o MDB. Se não me engano, o próprio Lula foi do MDB, se eu não estou enganado, hein? Não, o Lula não foi do MDB, não, mas nós foi. apoiamos sempre o MDB. Nós Sim. ajudamos a eleger o Fernando Henrique Cardoso, senador em 78 pelo MDB. Sim, ok. Então, não, assim, então falei besteira aqui do Lula. Então, o que ela faz? Ela deixa o MDB e vem para o PSDB, vai para o PSB, para disputar as eleições no Senado aqui no estado de São Paulo. A Marina Silva, que é uma seringueira, uma ambientalista hoje muito respeitada no mundo, talvez seja a maior autoridade ambiental que nós temos no Brasil, mas também internacional, ela é muito respeitada, já foi do PT e hoje já está no partido da Rede. A Rede. O Ederli Batista vai ser candidato, ele é de Sertãozinho e vai ser candidato. São as nossas duas candidatas ao Senado. O que nós do PT estamos discutindo? Nós estamos discutindo a primeira suplência, que aí a minha candidata é a vereadora de São Bernardo, Ananice, a mulher mais bem votada de São Bernardo, uma vereadora negra, metalúrgica, né? Então tem ela e tem também o Laio, que é um outro candidato, que é um cara formado em Direito do Largo São Francisco, ali da PUC do Largo São Francisco. São os dois candidatos que nós estamos apresentando para a suplência do Senado. Nós queremos colocar os dois na primeira suplência de cada uma das senadoras. Então, essa é a nossa contribuição. Nós vamos apoiar a Simone Tebet e a Marina Silva para derrotar o André do Prado e derrotar o Derrite aqui no estado de São Paulo, que são, e mais o Ricardo Salles, que são os candidatos da extrema-direita e da direita paulista aqui no estado de São Paulo. Então, é a primeira vez na história do PT que nós não temos um candidato ou uma candidata ao Senado aqui no estado de São Paulo. Mas temos duas companheiras valorosas, de muita luta, que foram muito fiel e ajudaram o presidente Lula a recuperar o prestígio internacional que o Brasil havia perdido durante o governo Bolsonaro. Sem ser deputado estadual, o senhor foi político em outro cargo? Não. Nunca foi candidato a outro cargo? Eu nunca fui candidato a outro cargo, eu só fui candidato... Porque muitas vezes é um cara que é candidato numa cidade como São Bernardo, é candidato a vereador, mas tem um caminhão de votos, talvez não se elege. Muitas vezes acontece isso, né? E aí o cara com esse caminhão de votos se pré-candidata a deputado estadual, e aí o senhor agora vem para a reeleição. Terceira reeleição. A quarta reeleição. Eu não tive a honra de ser candidato a vereador na minha cidade. E por que eu estou falando isso, resgatando isso? Quem está nos acompanhando aqui no programa agora tem que entender o nosso processo eleitoral. O vereador é a pessoa mais importante no município, que o cidadão tem acesso a ele, que a associação Amigo do Bairro tem acesso a ele, que a associação comercial tem acesso. A primeira pessoa que ele procura para encaminhar os problemas dele é o vereador ou a vereadora.
Então eu não tive essa honra de ser vereador na minha cidade, tanto é que eu sou chamado de deputado estadual Barba. Eu não sou chamado de deputado de São Bernardo. Na Ana do Carmo fui vereadora na cidade de São Bernardo, foi deputada estadual, o pessoal chamava ela de deputada Ana do Carmo de São Bernardo, porque ela havia sido vereadora por 4 mandatos em São Bernardo do Campo. Então eu nunca tive essa honra, né? Já quando eu fui chamado para assumir uma tarefa política legislativa, foi direto para deputado estadual, né? Sou deputado que na história da Assembleia Legislativa, se não me engano, é 192 anos, ou está fazendo 193 esse ano, mais apresentou projeto de leis em toda a história da Assembleia. 204 projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa. A minha assessoria, né, tem uma boa produção legislativa e os nossos projetos são construídos com a sociedade civil organizada. Então, uma associação Amigos do Bairro, ela quer discutir um tema, um projeto, a gente apresenta. A OAB quer discutir um tema, a gente apresenta. A Associação Comercial de São Bernardo quer apresentar um tema, a gente apresenta. Sabe, eu não tenho problema de me isolar só no mundo que eu penso. Entendo. Né? Desde que esses projetos não ataquem nenhum ser humano, não fira direitos, não fira nada. Então, a sua formação, que segundo você disse, você é economista, é isso? Exato. Exatamente. Ao ser economista, o senhor acha que tem algum tipo de desvio que precisa ser corrigido, principalmente porque nós temos agora 2 impostos, o IVA, IBS e tudo mais, e tudo vai para Brasília. Ao ir para Brasília, o que volta para os municípios? Eu sei que, por exemplo, Sertãozinho, cerca de 10% do que é arrecadado que volta para a cidade. Enquanto existem outras cidades no Norte e Nordeste que ela recebe 200% do imposto arrecadado. Por quê? Isso existe porque para que a cidade possa crescer, possa se multiplicar e tudo mais. Isso não é uma distorção que precisa ser corrigida, não? Essa distorção será corrigida agora com o novo sistema tributário brasileiro, porque antes você produzia o carro aqui, aí você vendia o carro lá na Bahia, mas o dinheiro era arrecadado tudo para cá. Agora não, vai ser arrecadado no destino. No destino. Então você produz aqui, vendeu na Bahia, arrecada na Bahia. Produz na Bahia, vendeu aqui, arrecada aqui. Essa ajuda a fazer uma correção. Não dá conta de resolver todo o problema, mas é um passo que a gente vai dando, né? Essa é uma coisa que eu acho que é importante. A outra questão é que nós temos que fazer uma correção e precisamos da ajuda do povo, e emparedando a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, que é a questão das emendas. Quase 70 bilhões de reais de emenda. O orçamento, a arrecadação do país, no ano de 2025, gerou próximo de 13 trilhões de reais. Só que... De impostos. De impostos, é arrecadação, que o país arrecadou. De tudo que ele produziu, ele arrecadou quase 13 trilhões de reais. Isso é o PIB do país, é o Produto Interno Bruto, né? É o chamado PIB. Tudo que você produz, entre bens, serviços, produtos, produção científica, intelectual, tudo. Arrecadou quase 13 bilhões. Só que na hora que o governo... 13 tri. Quase 13 trilhões. Na hora que o governo faz toda a conta de tudo que ele tem que pagar, de todas as suas dívidas, né, e dos aposentados e tudo, né, deve sobrar aí talvez uns 150 bilhões de reais para o governo de receita líquida para ele poder fazer os investimentos. Desses quase 150 bilhões de reais, a Câmara dos Deputados, mais o nosso Senado Federal, está comendo quase 70 bilhões. Essa foi uma grande articulação do Ciro Nogueira, quando virou chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. A condição para ele virar o chefe da Casa Civil era que o orçamento, que é coisa do governo fazer e distribuir, 50% fosse administrado pela Câmara dos Deputados.
Então, por isso que nós chegamos. Então, isso é um absurdo que tem que ser corrigido. Eu acho que tem que ter emenda, é importante para o parlamentar indicar na sua base. No estado de São Paulo, por exemplo, o orçamento para o ano que vem são quase 380 bilhões de reais. Nós temos direito de indicar de emenda desse valor 0,45. Isso dá para cada deputado estadual, o ano que vem, 13 bilhões próximo de 14 bilhões, não, milhões. 13, 14 milhões de reais para distribuir para 645 cidades. Ninguém manda para 645. Você manda para cidades que você tem relação, como eu mandei aqui para Sertãozinho, a emenda de 350 mil reais, para fazer uma praça esportiva, está empenhada, só falta o governador pagar, que é para fazer uma praça esportiva aqui numa região do Sertãozinho. Então, é para isso que serve a emenda, o parlamentar indicar e o prefeito executar. Agora, o Congresso hoje está fazendo uma coisa que, a tal da emenda secreta, que ninguém sabe para onde vai, o que é feito com ela, né? Aqui em São Paulo, todas as emendas que nós indicamos, ela é descrita, ela é discricionária. Sim. Então, todo mundo sabe onde ela vai. Você pode pesquisar depois a emenda que nós estamos mandando para cá. É obrigação do governo do estado pagar e o prefeito executar, porque foi combinado com o prefeito. O senhor entrou no assunto, eu não quero dar sequência nele, mas só lembrando, 350 mil que vem para o município é para fazer uma praça esportiva, ponto. Não pode gastar nem com saúde, nem com educação, nem nada. É para fazer a praça. É para fazer a praça. A minha última pergunta. Prefeito de Araraquara, presidente nacional do PT. Meu amigo Edinho Silva, e eu trabalhei muito para que ele virasse o presidente nacional do PT. Eu fui do núcleo que ajudou a coordenar a campanha dele, porque o Edinho é um prefeito acima da média. Nós temos vários prefeitos, tanto na esquerda quanto na direita, que são acima da média, que conhece a gestão pública e conhece e sabe fazer gestão pública, além do que o Edinho já havia sido presidente do PT estadual e deputado estadual eleito aqui no estado de São Paulo e ministro, né, da presidenta Dilma. Então, foi toda uma articulação do presidente Lula, nós ajudamos nessa articulação. O Edinho é um companheiro que tem uma visão diferenciada daquilo que o PT tem que avançar. O PT não vai poder viver só com as suas bandeiras antigas. Ele não precisa abrir mão das bandeiras antigas, mas tem que criar bandeiras novas para dialogar com a sociedade, para dialogar com a juventude, para dialogar com o setor industrial do país, que é um setor produtivo muito forte. E no caso do estado de São Paulo, ainda é o maior PIB da indústria de transformação, é do estado de São Paulo, corresponde a 25,5% de todo o PIB da indústria do Brasil. Um quarto. Um quarto. Cada quatro produzido, um é de São Paulo. Um é de São Paulo. Então, o Edinho, ele tem esse propósito, nós estamos ajudando, né, de dialogar com a inovação tecnológica, dialogar com a inteligência artificial, né, mas sempre de maneira responsável, de maneira, né, sem perder o trabalho de base que nós estamos tentando resgatar no PT, porque uma parte, em função do PT ir ganhando governos, você acaba, em algum momento, distanciando um pouco. Então, precisamos reconectar com a base. Não dá para a base pensar uma coisa e eu, como deputado, falar outra coisa, né? Então, nós temos que olhar bastante isso. E por que eu, Jota, primeiro te agradecer por essa pergunta, porque nós precisamos entender que democracia a gente faz através de partidos. Tudo bem que no Brasil tem um exagero, tem partido de aluguel para tudo quanto é lado, né? Mas um sistema sólido de partidos, não tem problema a ideologia do partido, se ele é de centro, se ele é de centro à direita, se ele é de direita. O que nós vamos combater sempre é a extrema-direita. Se ele é um partido de centro à esquerda, se ele é um partido de esquerda, não tem um problema com isso. Nós vamos combater sempre os extremismos. Mas
organização de uma sociedade, de um país, ela se faz através dos partidos, e nós temos um dos melhores modelos eleitoral que existe, porque a eleição em 2 turnos, né? Quando um candidato não consegue 50% dos votos, mais um voto. Então você vai para o segundo turno. Então no primeiro turno está todo mundo disputando. Os 2 que vão para o segundo turno, seja para governo de estado, seja para presidente da república, seja para prefeito, né? Aí aqueles partidos se aliam, né, no segundo turno com quem eles concordam mais ideologicamente, e eu respeito muito isso, muito isso. Eu sou um cara defensor da instituição partidária, né? Porque nós criamos o Partido dos Trabalhadores há 46 anos atrás, o PT fez 46 anos agora, dia 10 de fevereiro, foi para disputar, né, a política no Brasil. A política é disputa de poder, mas poder para quem? É poder pelo poder? Não, poder de quem eu quero representar, quais são as bandeiras que eu vou defender, né? Então, e o mundo, a gente tem direitos, as trabalhadoras, os trabalhadores têm direito, os empresários têm direito, os banqueiros têm direito, o agronegócio tem seus direitos. Então, a disputa política é que garante isso, entendeu? Eu não tenho problema de dialogar com qualquer setor. Obrigado pela presença. Sou um cara de esquerda, não se esqueça disso. Mas o Lula falou que não é de esquerda, que nunca foi de esquerda, como é que é isso? Mas eu sou um cara de esquerda, Tá certo, então. Barba, obrigado pela presença. Jota, muito Tamo obrigado. junto aí. Wagner Pé. Isso aí. Final do nosso programa, que volta amanhã, às 8h30 da manhã, com a presença do Turquim, presença do professor Egídio, e a presença deixa eu ver aqui quem que vem. Vem uma cantora amanhã aqui, vai iluminar a sexta-feira. Eu quero parabenizar vocês pelo programa, porque aqui nós estamos numa mídia que não é a grande mídia, é a mídia alternativa, é a mídia do poder local, né? Graças a Deus. Que discute os problemas da cidade, os problemas locais. Então isso é muito importante. Eu espero que todo o setor da cidade patrocine muito bem, apoie muito bem esse programa. E eu vou falar aqui o seguinte, ó. Tem um apresentador aí que falou: porque no meu programa eu mostro tudo do Brasil inteiro. Beleza, nós aqui mostramos de Sertãozinho. Beleza, espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Hoje é aniversário do William? Parabéns ao William. Mudaram, William. Você viu que mudou a transmissão? Mandaram para você? Mudaram de madrugada as transmissões, hein? Mudaram. Bom, é o que está falando meu amigo Fernando Laurenti aqui. Não mudaram nada, não. Não? Não. Então tá bom, beleza. Se não mudaram, não mudaram. Eu quero ver aqui quem que vem amanhã. Mirela Branquinho, deixa eu ver aqui. Amanhã vem Jaqueline Ribeiro. Ela vem aqui, ó. Olha. Bonita ou não? Bonita. Eita, beleza. Então amanhã o nosso programa tá recheado aqui. Um abraço. Final do nosso programa que volta amanhã, 8h30 da manhã. Turquim, o maior leiloeiro da região. Um abraço para você.